11 horas em ponto, a partir de agora, o debate mais tradicional do rádio brasileiro. São décadas no ar aqui pela Rádio Capital, agradecendo a gigantesca audiência. O alcance do rádio hoje é mundial, né? A gente é do tempo que o rádio era local, hoje você consegue ouvir em qualquer parte do mundo. Aliás, ouvir e assistir. Quer assistir aqui nosso José Luiz da Atena? Entra no YouTube, capitalcomvocê.com.br é o nosso site. E Capital com Você no YouTube, se inscreva para acompanhar, receber todas as notificações. Cumprindo seu papel democrático, temos mais um convidado de honra, né, Patrício? Bom dia. Aliás, bom dia e boa volta, né? Uma Até semana que, passa tão rápido que a sensação é que eu dormi aqui ontem. É verdade. Bom te ver. É um prazer receber o Datena aqui, né? Esse companheiro de tantas e tantas... Meu amigo de quase 40 anos, como repórter de Azar campo. seu! Eu me lembro do João quando ele fazia reportagem pela Rádio Globo. Sim. Eu já fazia TV Bandeirantes na época, que depois virou Band, e a gente era repórter de campo. Faustão, aqui em São Paulo, tinha um time bom, Apolinho, Romeu. Nossa, né? era uma coisa assim. Ângelo Ananias. Romeu. Da Rádio Globo. Romeu César. Começou comigo Romeu César. lá em Ribeirão Preto, Romeu César. Sério? É. Que ele era acho que de Meu menino Franca, se eu não me engano, né? maravilhoso, também muito amigo do Dionísio Pivato, que depois foi para o Paraná. O rádio sempre foi imortal, né? Eu prefiro muito mais fazer rádio do que fazer televisão. E agora a rádio tem imagem, o que me deixa muito incomodado, imagem na rádio, porque eu ficava tão à vontade fazendo rádio, não precisava pentear cabelo, não precisava fazer maquiagem, acordava logo cedo, já entrava direto, fazia o comentário. Hoje em dia na televisão você tem que se empetecar todo e tal. Eu queria ver o Gil Gomes hoje, né? Quando a televisão começou a entrar na rádio, a imagem da internet começou a entrar na rádio, isso é inevitável. Tudo está em conversão para a internet, o rádio também. Eu acho que o rádio se fortificou com a chegada da internet. Agora eu me lembro de alguns Nostradamus que existiam por aí, que diziam que a televisão ia acabar com o rádio. Hoje o rádio periga está mais forte que a televisão. Você consegue ouvir em qualquer lugar, celular, Alexa, né? Sempre foi isso. Né? Você já imaginou Zé Bétio fritando um ovo? Não, Gil Gomes que apresentava o programa de cueca, imagina Gil Gomes, né? Pois é. Bom, seria uma audiência monumental, né? Você sabe, Se eu Patrício, soubesse, eu tinha vindo de cueca. meu apelido João Grandão não é à toa, eu sempre fui bom de garfo, né? É isso aí. E quando eu sempre tive uma amizade muito grande com o Datena, e quando eu vinha fazer um jogo em São Paulo, ele me abraçava e falava, vamos na barraquinha comer um sanduíche de calabresa. Que era a melhor coisa que tinha. Lembra? Fora do estádio. E quando eu vim para São Paulo, que eu me mudei para cá em definitivo, ele teve o carinho de me ligar. Ó, é uma praça diferente, mas boa sorte, acredita. Porque não é fácil você vir do Rio com sotaque carioca e ficar aqui em São Paulo tanto tempo, né? Você vê, João, como é difícil separar o companheiro de luta de todos os dias do político da Atena, né? Tá difícil. Não, é difícil o Datena separar o Datena do político, né? Aí é mais difícil. Quando eu chego num ambiente como esse de rádio, gostei de fazer. E até pouco tempo atrás... Aliás, nós estamos procurando um substituto para o João. Tá? Não, no João. O João é dessas peças que não tem insubstituível. Porque tem muito imbecil que diz que no cemitério está cheio de insubstituível. É verdade. Mentira. Tem gente que não tem peça de reposição. O João é um deles, já é um patrimônio da casa e do rádio brasileiro. O João é o João. Né? E a ligação do Datena me trouxe sorte. Já estou aqui em São Paulo há 28 anos. 28 anos. 28 anos aqui em São Parece Paulo. que foi ontem. Passa muito rápido, né? Essa história de frases feitas, mas é isso mesmo, né? Sêneca já dizia, o tempo não te dá moeda de troca. É verdade. Você analisar o que você perde pensando em bobagem durante o dia, perde tempo pensando em bobagem durante o dia, pensando em inimigos, pensando em quem te faz mal, pensando nas contas que você tem que pagar, pensando da doença que você não vai ter, pensando numa série de coisas. Você tem 60 anos, você pode reduzir a sua vida útil mesmo para uns 10, 8 anos. Então, tem que aproveitar o tempo, isso é importante. Então, vamos aproveitar o tempo aqui, Datena. Eu queria saber o seguinte, você sempre quis ser senador. Esse é o teu sonho, pelo menos na política, era o teu sonho. E, de repente, você teve várias oportunidades de realmente ganhar as eleições como senador. Né? A gente apostava, até uma vez conversando com o João, a gente apostava que você, na última eleição, levaria essa. As pesquisas apontavam isso. Pois é, a gente apostava nisso. E, de repente, saiu da Datena
candidato a prefeito por São Paulo numa corrida muito complicada, né? Essa corrida desse ano é Sabe muito complicada. Sabe que eu gosto de rádio e vivo? Sim. Você pode falar e sai aquilo que você está falando. É não isso, tem como. Não é editado, é direto ao vivo. E ao vivo. Direto né? com o consumidor. E ao vivo, né? Vamos dizer dessa forma. Então, eu disse há pouco tempo atrás que eu escolhi a eleição errada. E foi mesmo a eleição errada porque tem um motivo claro. Exatamente esse motivo que já foi exposto aqui. Nas duas outras eleições, eu sairia como senador, teria mais tempo para me preparar para a política durante o Senado e acho que fatalmente eu estaria eleito. Né? Até o Olímpio, que era um grande amigo meu, sempre foi um amigo meu maravilhoso, o Major Olímpio, ele toda vez que me via me dava um beijo e dizia, aquele cara grandão, Sim. que infelizmente nós perdemos para a Covid, era um grande quadro político. E foi quase um susto. Sempre foi um policial dele, militar maravilhoso e um grande quadro político. Ele me beijava e um falava bom assim, entrevistado, hein? Um bom caramba, entrevistado. Que falava a verdade. Frequentador do Bar do Juiz. Na dúvida, fale o que pensa, dizia o Churchill. É isso. Bom, mas enfim, aquelas eleições eu estava com 25%, 26%. Pois é. O astronauta que entrou no meu lugar teve 11 milhões de votos fazendo pouco tempo de campanha. Eu fatalmente, pela pesquisa, o tracking do partido, eu teria 15 milhões de votos, de 15 a 16 milhões de votos, que me daria a maior eleição para o Senado de São Paulo. Não precisa fazer campanha praticamente para Senado. Eu estava ao lado do Tarcísio e a primeira eu estava do lado do Dória. Os dois estavam muito bem colocados e fatalmente eu teria sido eleito senador pela República de São Paulo. Teria sido melhor? Teria, mas eu acredito que Deus sabe o que faz. Eu acredito muito em Deus. Eu estava até acompanhando uma frase do Frei Beto, só vi o começo do discurso dele, que aliás foi o pai do Palumbo quem me passou, que é um homem santo lá de Ribeirão, um ex-padre, e ele dizia, o Frei Beto dizia que quem diz que a religião não está na política está completamente enganado. Aliás, a Bíblia parte, vive né? falando de política faz parte, e né? você não percebe. Jesus Cristo fez o maior parlamento do mundo, foi o povo. Você entendeu? Então, acredito que a religião faça parte, sim. Como tudo faz parte da política, o ser humano é um animal político e a religião faz parte da política também. Eu acredito que Deus faz realmente aquilo que nos é reservado. Se foi bom ou se foi ruim, está sendo um aprendizado legal pra caramba. Eu seria candidato com a Tabata, uma menina que eu respeito muito, gosto muito dela, mas que no fim ela achou que seria melhor eu ir para o PSDB. O PSDB fez uma pesquisa interna, eu não queria ter vindo para o PSDB porque seria candidato a vice da Tabata. Sou muito sincero em dizer isso. Mas encontrei um ambiente tão legal no PSDB. Mas o PSDB está completamente partido e tal, por isso que chama partido. Não é bem assim. O PSDB tem figuras que eu aprendi a admirar, como o Marconi Perillo, o Zé Aníbal. Seu vice, como né? o próprio... O Zé Aníbal é uma figura maravilhosa. Fantástico. O presidente Marconi Perillo, ele é duro para com os adversários, para com a gente ele tem palavra. O próprio Aécio, com quem eu tive dificuldades lá atrás, me dá uma força enorme. A nossa equipe é muito boa, liderada pelo Soutelo, o meu grande amigo Eduardo, doutor Eduardo Leite, são pessoas que são muito bacanas. O próprio partido me acolheu muito bem. Desta vez eu não posso reclamar do partido de forma alguma. Pena que a gente tem uma eleição muito disputada, acirrada, que já era acirrada antes do surgimento desse Pablo Marçal. Eu acho que é uma aberração à democracia que fere todo o Estado democrático que nós temos aí. A gente quer lutar para o crime organizado sair da prefeitura, porque anda de ônibus, pelo menos na AppBus e na Transoff, e não deixar ninguém que passe perto do crime organizado entrar. Está difícil, está muito complicado, porque pelo menos, pelas pesquisas que a gente vê aí, esses caras ganham força e o cara me pergunta assim, você vai fazer o quê? Não há o que fazer, a não ser fazer uma campanha correta, honesta e falando aquilo que pensa. Se tiver que fazer palhaçada para fazer de até contestei isso, de um debate eleitoral, que é um dos momentos mais importantes da eleição, você vê a Kamala e o Trump nos Estados Unidos. Tá? Você vê a importância de um debate. Um debate derrubou um presidente da República.
Né? Com certeza. O presidente foi atrapalhado pelas condições físicas que ele estava passando, se consultou com os médicos e cunhou uma frase que eu achei ótima, né? Com a família. Cunhou uma frase que o principal ator, e fui deturpado também, o principal ator da política não é o partido e nem o candidato, é o eleitor. Sim. Então, em respeito ao eleitor, ele acabou desistindo, o Biden acabou desistindo. O debate é tão importante que aí vem um cara que aparece do nada e que eu insisto em dizer, como é que eu, como radialista, como é que eu, como apresentador de TV, como jornalista de TV, sou obrigado a me afastar 4 meses da minha profissão, se o cara que ganhou todo o dinheiro dele na profissão, que é de comunicação, e ele mesmo fala que é o mais milionário de todos, é permitido por lei ele usar o programa dele, que é onde ele se comunica, para transformar aquilo num show de horrores, com os cortes que ele quer, usa todos os candidatos como atores passivos, o eleitor como idiota, fazendo brincadeiras e cortes de um debate numa eleição, colocando só aquilo que ele quer. Acho isso injusto, isso poderia ser revisto. Né, o que ele quer. Não, e pode ser revisto para as próximas eleições. Para essa eu não acredito. A Tabata entrou em contato comigo para tentar alguma coisa juridicamente nesse sentido. Claro que nós vamos tentar, mas eu acho inviável. É injusto você ser tolhido da sua profissão, enquanto que o outro aproveita exatamente da profissão dele para. Mas a internet trouxe um pouco isso, a área de você poder livremente colocar o que você quer nas redes sociais, enquanto é os radialistas. Tudo bem. É legal. Enquanto os que radialistas. não pode ter terceiros impulsionar. Não. O que é legal é você se expressar. É isso. Agora, você expressar ódio, você expressar fake news, vingança, você expressar a notícia que não é verdadeira, fake news. Humberto Eco, quando esteve no Brasil, o mundo tinha 6 bilhões de habitantes naquela época. Ele disse assim, olha, não é por nada, se existem 6 bilhões de habitantes do mundo, como é que não pode ter um monte de idiota na internet? E ele tinha razão, hoje tem 8 bilhões. Quer dizer que aumentou o número de idiotas na internet. Só que eu acho que grande parte, talvez até a maioria da rede social é bacana, é legal. Tem médicos que entendem muito mais que você sobre medicina, engenheiro que entende muito mais que você sobre construir uma ponte. Tem garis que entendem muito mais que você sobre varrição do que você. Tem gente bem intencionada, tem entidades assistenciais que se utilizam da internet para ajudar tanta gente numa cidade miserável, que é a cidade miserável mais rica do mundo, que é São Paulo. Tem 1.300.000 pessoas em situação de extrema pobreza, pelo menos 800.000. Fome, 1.300.000 pessoas. Fome é 1.300.000 pessoas que não sabem se vão comer até o final do dia ou a sua família. Você entendeu? Foi lamentável o que a gente viu nessas eleições, de repente uma intromissão como essa, para atrapalhar o caminho democrático das eleições. Então, o último debate que eu quase perdi a cabeça, sorte que eu parei no meio do caminho contra aquele covarde daquele cara, porque eu tive perto de perder realmente totalmente a razão, porque ele me fez perder a razão. Durante os intervalos que ninguém vê, fica agredindo todos os candidatos, fica tirando sarro em todo mundo, e ninguém tem sangue de barata para aguentar um falastrão covardão desse aí. Eu ia meter a porrada dele mesmo. Você não acha Só não fiz isso porque eu parei no meio do caminho. Você não acha que isso sempre foi... Nós acreditamos no debate, a Rádio Capital acredita no debate, até se preparou para fazer o debate. Depois nós começamos a entender que o ideal seria ouvir como nós estamos ouvindo você aqui. Dá o tempo para você falar, né, sobre aquilo que você pretende fazer para o São Paulo, aquilo que você pretende fazer nessa campanha política, dentro daquilo que se coloca realmente real. O debate, às vezes, eu faço uma pergunta para você, você faz uma pergunta para mim, faz uma outra pergunta para o outro, e o interesse público fica... O debate nos bondes americanos, onde 2 pessoas debatem ideias sobre 2 partidos e tem tempo para falar à vontade, é o ideal. É o ideal. Agora... 5 pessoas falando, pois é, não tem tempo para se expressar. Eu digo a você, Patrício, e meu querido amigo João, que eu me dei muito mal no debate da Band. Eu achei que se eu fosse o da Atena da TV, teria sido muito melhor. Mas aí, na realidade, eu tive que me adequar ao debate. Olha, tem técnica, você faz a primeira pergunta assim e a segunda pergunta se coloca isso, porque tem tempo. Porque o maqueteiro tem dificuldade, muita dificuldade. Se ele dá com 1 minuto de resposta... e 2 minutos ou 2 minutos e meio em alguns debates, ou 4 minutos
para responder e 1 minuto para perguntar, fica complicado. Você tem que colocar uma série de ideias no espaço de tempo que é muito curto. Quem tem a vantagem... Tem que administrar o tempo. Quem tem a vantagem de falar, por exemplo, do parlamento, como a maioria dos que aí está falou, ou ser prefeito da cidade, tem números na cabeça, e alguns imbecis que falam o que querem, para esses não tem problema de regra, não tem problema nenhum. Agora, eu tive dificuldade de me adaptar àquele primeiro debate da Bandeirantes. E estou pegando o jeito. Durante o debate pegando o jeito. Isso que eu ia te perguntar. Mas eu me sinto mal durante o debate, porque eu sou acostumado a falar 3 horas e meia e sem contraposição, a não ser do telespectador quando me passa alguma pergunta. Você não acha que, de qualquer maneira, para você é bom essa participação nessa eleição, que vai ganhando exatamente esse ponto daqui que a falta, 2 anos tem senador. Aí você não acha que... Apesar de que eu acho que você... Não acho, não. apesar não de acho. Não apesar serviu, de que... Só serviu como lição para aprender uma lição. Perdendo as eleições ou não, ganhando ou não, eu não vou me candidatar a mais nada. Pretendo cumprir o meu mandato como prefeito de São Paulo. Você não acha Sou contra a reeleição, absurdamente contra a reeleição. Muita gente quer ficar na cadeira para não ser preso. Esse é o grande detalhe. Tem gente que, se perder a cadeira de prefeito aqui, acolá, em qualquer lugar, vai para a cadeia. Então, eu prefiro um mandato só, bem feito, e tentar fazer o sucessor. Aí sim, é do jogo democrático. Missão cumprida. Agora, perdendo ou ganhando as eleições de São Paulo, eu vou deixar de cumprir o sonho que, para mim, me era mais grato e, mais uma vez, errado de novo. Porque as eleições que eu ia participar eram um só, como senador, e era mais difícil. Eu estava com 25%, 26% na aprovação do povo. Mas eu não quero nem ser candidato mais a senador. Você tem uma visão privilegiada, né, em relação ao programa que você faz todos os dias. Você olha São Paulo, você vê São Paulo, você vê a criminalidade de perto, né, você vê a situação do povo de perto. O que você acha dessa situação toda da segurança em São Paulo, e o que você acredita que seria importante fazer com esse povo em situação de rua? Sabe, Patrício, o que me ensinou muito essa eleição, com certeza, foram as caminhadas que a gente faz. Eu não posso caminhar muito, porque eu tenho diabetes, e eu não sinto as 2 pernas há mais ou menos uns 6 anos. Então eu caminho limitadamente. Até outro dia eu fiz uma brincadeira, que na verdade tem um fundo de seriedade, né? Eu não tenho facilidade para caminhar, mas também não sou candidato a Moisés, que com 40 anos andando no deserto. Eu não preciso andar, não ganho porque eu opto rodado. E eu não saio às ruas para pedir voto. Eu não gosto de pedir voto, eu odeio pedir voto. Mas você tem que pedir voto, botar o número 45 lá e tal. Eu não gosto de pedir voto, não gosto. Quando botam um adesivo no peito da pessoa que vem falar comigo, eu pergunto, você quer ficar com o adesivo? Se não, pode tirar. Então, na verdade, eu tenho aprendido a coisa mais importante dos últimos tempos na minha vida, que se prefeito faria isso. O prefeito tem que sair pelo menos uma vez por dia, com um helicóptero, sei lá como, do jeito que der, para ir a um ponto da cidade, ou seja, periferia, ou seja, bairro de bacana. Eu pretendo governar para pobre, porque pobre precisa mais. Sou um candidato do pobre, porque o pobre precisa mais, não tem dúvida, mas não vou esquecer rico. Eu sou a favor daquela frase do Fernando Henrique, que o governo não pode ser contra, o Estado não pode ser contra a economia. Senão a economia não gira. Né? A economia, por exemplo, ela é quem dá emprego. Você vai matar um empresário para não dar emprego para o trabalhador? Isso é uma burrice que não tem tamanho. Também sou a favor de algumas privatizações, por que não? Mas você é contra todo tipo de privatização? Não, eu sou contra privatização de empresas estratégicas e que dão lucro. Se está dando lucro, é estratégica. Você viu, por exemplo, o caso da Petrobras durante a pandemia. A Petrobras com capital semiaberto na Bolsa, os caras aumentando a gasolina do jeito que queriam, o diesel do jeito que queriam. Paridade com barril de petróleo, que é uma sacanagem. Porque a nossa moeda é fraca perante as moedas principais que existem no mundo, principalmente dólar, euro, a moeda chinesa e daí por diante. Então era uma sacanagem aquilo.
E, de repente, os caras aumentavam porque tinham o conselho e o objetivo era lucro, enquanto a população se ferrava porque não conseguia colocar nem álcool no seu carro. E agora misturaram 30... E a gasolina brasileira é a única gasolina batizada direto do mundo. Até a gasolina é religiosa, né? É, até... mais batizada, porque, pô, 30%... Ele é 30% de etanol num carro preparado para andar a gasolina, pô, deve dar problema no carro, com certeza. E 30% é a mistura que nós temos hoje. Então, você que ganha menos é obrigado a pagar mais com a paridade do barril de petróleo. Quase foi um desastre, principalmente com o diesel, né? A gente vende o óleo diesel baratinho, os caminhoneiros que dependem do diesel. Quando a gente vai comprar lá de fora o diesel, quando a gente vai comprar lá de fora a gasolina, a gente paga o triplo do preço. E não só isso. A Petrobras está sucateada porque ela só trabalha para acionista. Tem 14 refinarias da Petrobras trabalhando numa situação de extrema dificuldade. Se você tivesse essas usinas trabalhando bem e fizesse mais usinas no Brasil, o preço do combustível seria muito mais barato. A privatização da Sabesp aqui em São Paulo, até que ponto isso vai tornar a água mais cara? Não sei. Se tornar a água mais cara, deu ruim, deu errado. O Tarcísio teve boa intenção? Teve, mas vai dar resultado? Não podemos esquecer da Eletropaulo, né? Também. Não podemos esquecer da Eletropaulo, que não deu tão certo assim. Tiraram a Eletropaulo e botaram essa Enel, sei lá o que. Enel. Enel. Isso é uma barbaridade. Que fica em Niterói. Isso já vinha mal lá. Fica na terra do João. Isso já vinha lá. mal em vários estados do Brasil. Foi expulsa de Goiás, de vários estados, e fez essa barbaridade que está fazendo com a energia aqui em São Paulo, inclusive cobrando contas absurdas durante a pandemia. Então, vamos devagar, que não é nem para você promover luta de classe. Quando eu digo governar para pobre, é governar para pobre mesmo. Ah, mas você tem que ideologia? A minha ideologia é a Constituição. A minha ideologia é o povo. Mas hoje, o que o povo mais precisa, o que tem mais próximo dentro da democracia do povo é a social-democracia. É você raspar o tacho do que entra dos 112 bilhões do governo federal, mais 56 bi de imposto que eu não vou aumentar, vou tentar diminuir, entendeu? Mais taxas que você tem da prefeitura, e desde o começo, quando o prefeito entra na prefeitura, o dinheiro que ele recebe, ele tem que gastar, por exemplo, respondendo a sua pergunta, e onde está a assistência social da prefeitura? Onde é que está a assistência social da prefeitura que permite que 80 mil pessoas estejam na rua? Entre elas, o que é para mim um genocídio, 3 mil crianças morando na rua, com famílias ou então sozinhas. Né? Onde é que está o conselheiro tutelar da prefeitura que deixa essas crianças na rua? Isso é um abandono terrível. Você tem que organizar os braços sociais da prefeitura, usar as verbas que você tem. Para a primeira moradia, por exemplo, a primeira moradia ela é fundamental. Você tem que construir moradias assistenciais de interesse social, e quem ganha até R$7 mil, que também está abandonado, vai morar na comunidade, que não é tão diferente assim, de repente, o lugar que eles vão morar do morador de rua. É que o morador de rua vive em situação que nem bicho vive. Tem barraco em comunidade que custa de 800 a 900 pau. Como é que o Bolsa Família, o auxílio aluguel, pode ser de R$600? Tá errado. O cara recebe R$600 de aluguel. Tem cara que recebe os R$600 do Bolsa Família e usa para comer. Senão não, isso é normal. O cara trabalha, por exemplo, de garçom durante a noite. Eu sei disso porque eu dei um caso parecido com esse. E à noite ele dormia na rua porque não tinha dinheiro para pagar uma casa, mas com trabalho. Imagine quem não tem trabalho. Nós temos que colocar imediatamente uma assistência imediata para moradores de rua, para tratar os quimicamente dependentes, que são a maior razão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Datenão. Você há muitos anos apresenta um programa que fala de desigualdade, de preconceito, de insegurança, né? Eu queria saber de você o seguinte: qual é o percentual do programa que você apresenta, o Brasil Urgente, na sua decisão de entrar na política, de tudo que você viu, qual foi o start para você falar, eu preciso ajudar essa gente? E qual é o projeto do seu programa de governo que seria um sonho você tornar realidade?
Olha, João, no Brasil Gente, no Cidade Alerta, que foram as maiores audiências durante um tempo na Record, com o Ratinho lá, o Ratinho era o primeiro lugar, eu era o segundo, depois que o Ratinho saiu, eu assumi a liderança, batia muitas vezes na Globo, no nosso horário. Verdade. Lá na Band, até eu deixar a Band, era o programa de maior audiência da Band, deixar momentaneamente a Band. É um programa de um alcance enorme. A gente começou a mudar o programa e tirar, por exemplo, das cenas policiais, corpos estendidos no chão. Procuramos tornar o programa, eu já dizia, não dá para dizer que é um programa mais humano, que está falando de crime. E crime tem pra caramba, o crime tomou conta das ruas. O crime está elegendo gente. Há pouco tempo atrás, o delegado de Mogi, com a sua equipe, descobriu um complexo de bandidos que atuavam virtualmente. Esse é o canal que eu quero chegar em relação ao combate do crime organizado para fortalecer a segurança. Porque tudo que acontece nas ruas de São Paulo, do Brasil, depende do crime organizado. São as quirelas que caem da mesa do crime organizado, ou então o que você nem acha que passa pelo crime organizado, como o roubo de celular, é crime organizado. O cara rouba seu telefone para hackear o que você tem dentro do telefone e depois contrabandear para a África. E atrás disso é o roubo que não deu certo. Se você segura o celular, o cara te mata. Verdade. Ele não está nem aí, entendeu? Esse é um trabalho que tem que ser desenvolvido e que é muito importante. É gozado que quando eu alertava para isso, lá na Record, há 26 anos atrás, as pessoas me chamavam de sensacionalista. Hoje o mundo está muito pior do que eu previ. Eu previa que ia ter, com a insatisfação dentro das cadeias, eu previ que ia ter PCC, Comando Vermelho, e os caras me gozavam dizendo que eu estava dizendo coisas sobre enlatado americanos. Tá assistindo muito programas americanos, isso do Brasil nunca vai acontecer. Hoje o crime organizado é a máfia que mais cresce, principalmente o PCC no Brasil. Então, no nosso programa, apesar de ter um alto conteúdo policial, a gente passava matérias sociais pra caramba, de interesse público, de falta de moradia, de meio ambiente. Você vê as enchentes, como é que estão impactando, ou então a falta de água, como é que está impactando a situação do brasileiro e do mundo. Isso a gente já colocava no Brasil Gente, no Cidade Alerta, há muito tempo. Eu chegava em setembro e falei, olha, em outubro já deve começar a chover. Depois vem a estação de águas. Vai morrer gente em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e daí por diante. Já naquela época, a gente colocava essas preocupações durante o Brasil Gente. Mas as nossas metas são a segurança pública. Problema grave da segurança pública é a questão da Cracolândia, que todo mundo coloca. Ninguém vai resolver a Cracolândia sozinho como prefeito. O prefeito não tem autoridade para resolver o problema da Cracolândia, mas ele tem, como prefeito da principal cidade de São Paulo, uma das principais cidades do mundo, mais ricas do mundo, autoridade para conversar com os outros atores envolvidos no combate à Cracolândia. Tem que conversar com o governador do estado, porque São Paulo é uma cidade-estado dentro de um estado. Nós temos aqui a população inferior ou parecida com a de Bruxelas, que é capital da comunidade europeia. Temos aqui na Grande São Paulo a população de metade do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, se equipara quase que a Espanha e França. Não é verdade? Então... 15 vezes o Uruguai. Pra você ter uma ideia, cabem vários países aqui dentro. Então, São Paulo é uma cidade-estado dentro de um estado. Você tem que conversar com o governador, que vai resolver a participação da Polícia Civil. Essa eu acho vital, como a Polícia Militar no combate direto à criminalidade. A investigação acho que tem que ficar mais, não como querem mudar agora, com a Polícia Civil. A Polícia Militar já faz um bom trabalho de combate nas ruas, mas a inteligência da Polícia Civil é fundamental e é aí que o prefeito de São Paulo tem que conversar com o governador do estado. Tem que conversar com o Ministério Público. Se você não conversar com o Ministério Público, a coisa não anda. A justiça tem que funcionar. Se você não entrar no aspecto da justiça, também não anda. Todos os atores têm que se conversar. E na guarda, o principal problema não é você só aumentar o efetivo. Vamos duplicar o efetivo a um custo de 900 milhões e a guarda tem uma projeção de verba de 1,5 bilhão.
Mas você vai gastar 900 bilhões só para contratar gente. Se a gente parar de roubar, por exemplo, em ônibus, onde está evidente, dá para usar. Com mais o dinheiro que a prefeitura recebe, dá para usar. Não só em aumentar a guarda, mas em projetos sociais e outros projetos que a gente tem de moradia também. Outros projetos que a gente tem de extensão de escolas em período integral, só tem 7% de 25% da meta nacional, de aumentar o horário de creche, de aumentar, por exemplo, 2 horas a mais, não só nas creches, mas na saúde, nas UBSs, que são fundamentais para o cara entrar no sistema de saúde. Se parar de roubar dentro da Prefeitura de São Paulo, com licitações que beiram a barbárie que estão sendo analisadas, só um cara que é compadre do prefeito, recebe 43 milhões de obras, muitas delas em período emergencial, que não tem licitação. E algumas licitações ilícitas. Convênios como aquele Abas, que durante muito tempo ficou dentro da Prefeitura de São Paulo, é um convênio criminoso que quase levou o Witzel à cadeia. Esse é o grande detalhe, entendeu? Agora, se você não impedir que o crime eleja gente para todo tipo de cargo, desde o poder legislativo até executivo em algumas cidades de São Paulo. Se você não permitir que pessoas deem entrada ao crime pelas mãos da lei dentro da prefeitura, você está perdido. Você tem que acabar com isso, e o que sobrar de tanto dinheiro que é roubado ou lavado dentro da prefeitura, dentro do sistema público que nós temos, não digo a Prefeitura de São Paulo, não, várias grandes prefeituras do Brasil, vide o Rio de Janeiro, que seu estado foi saqueado por 5 ou 6 governadores que meteram a mão no tacho. Se a gente não parar com essa história do crime organizado aqui em São Paulo e no Brasil, eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil, que não outro da Colômbia, do Pablo Escobar, que chegou a ser suplente e entrava pela porta da frente do Senado colombiano, ou o Equador de agora, que vive essa situação de extrema insegurança, acossado pelo narcotráfico. Ou a gente para com o bandido, ou o bandido para com a gente. De todas as formas. Olha, você que está fazendo da Rádio Capital a maior audiência do rádio nesse momento, obrigado por abrir a sua casa, o seu local de trabalho, recebendo hoje José Luiz da Atena, candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. E o papo continua, a gente volta já já. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira. Nas ruas da capital. Oferecimento: a AutoZone tem mais de 60 mil itens com preços arrasadores esperando por você. Aproveite e visite uma das lojas da maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil. Olha, João Ferreira, quem está no corredor norte e sul, paciência, viu? Principalmente quem vai para a zona norte de São Paulo, trânsito carregado já. Desde a jornalista Roberto Marinho, piora na passagem pelo aeroporto, tem ocorrência ali, tem ocorrência depois da Avenida dos Bandeirantes e o trânsito vai ruim até o Parque Ibirapuera. O corredor das avenidas Jabaquara, Domingos de Moraes e Avergueiro funciona como opção para o motorista fugir desse trânsito. No sentido contrário, trânsito ruim também. Antes da Praça Campo de Bagatelle, o motorista reduz a velocidade e depois da Marginal Tietê, o motorista também tira o pé do acelerador, porque tem obras ali na passagem pela Pinacoteca. Então o trânsito vai ruim até a ligação. A Avenida do Estado, que é a opção ali na região central, também tem trânsito intenso nos dois sentidos entre o metrô Armênia até a Avenida Cruzeiro do Sul. A AutoZone tem mais de 60 mil itens com preços arrasadores esperando por você. Aproveite e visite uma das lojas da maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil. Capital, conectada com o mundo. Ligar e você. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Eu tenho um recado muito importante para você agora. Ainda tem muita gente que não acredita que o Marçal foi condenado por invadir contas bancárias. Então é simples, é só digitar no Google: Marçal condenado por invadir contas bancárias. Gente, se você não acredita que o Marçal foi condenado por invadir contas bancárias, é só digitar no Google: Marçal condenado por invadir contas bancárias. Assim você vai saber quem é o Marçal. Conectando você ao mundo. Capital com você. A sua rádio multiplataforma. Partido dos Trabalhadores te apresenta. Sou Eduardo Suplicy. Vote 13 para uma Câmara Municipal forte e participativa. Vote 13. Vote PT. Aperte o 13.
Brasil. Na Bilmonduc 13633, para fazer a diferença em São Paulo. Com Erondina criamos mutirões de habitação. Com Marta, o VAI, que atendeu milhares de jovens da periferia em projetos culturais. Com Haddad, ocupamos a cidade com o Carnaval de Rua e a Paulista Aberta. Na Bilmonduc, para fazer de novo a diferença em São Paulo. 13633. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil. Preparem seus corações. O sucesso Master Maestros Time to Love está de volta com a segunda edição. O melhor duo de pianos do Brasil, com o Master Maestro Miguel Briamonte, convidando o pianista Paulo Braga, conta ainda com a participação especial de Jarbas Homem de Melo e Carmen Monarca. Uma noite romântica no dia 18 de setembro, às 20h30, no Teatro Liberdade. Ingressos simpla.com. Realização e produção e na live Grupo Infinitos. Apoio Rádio Capital. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Ricardo fez, Ricardo faz. O maior programa de asfalto novo da história. Ricardo fez. Domingão, tarifa zero com ônibus de graça. Ricardo faz. 45 novas escolas até o final do ano. Ricardo fez. A faixa azul para salvar a vida do motociclista. Ricardo faz. A instalação de 20 mil câmeras por toda a cidade. Ricardo Nunes 15. Alô, alô, aqui é Paulinho Boa Pessoa, de volta à Rádio Capital. E de segunda a sexta, 7 da manhã, o melhor da manhã. E para justificar esse título, eu conto com um timaço. Tem a fofoca com Bandeira, João Bidu no horóscopo, Reinaldo comigo, a Vitória, 7 da manhã. Sou Paulinho Boa Pessoa, mas pode me chamar de amigo. Pode me chamar de amigo. Oferecimento Articulac, Glicovision e Drinkless da Arc Suplementos. Paulinho Boa Pessoa. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Eu tenho um recado muito importante para você agora. Ainda tem muita gente que não acredita que o Marçal foi condenado por invadir contas bancárias. Então é simples, é só digitar no Google: Marçal condenado por invadir contas bancárias. Gente, se você não acredita que o Marçal foi condenado por invadir contas bancárias, é só digitar no Google: Marçal condenado por invadir contas bancárias. Assim você vai saber quem é o Marçal. Troca de opiniões, trazendo debates envolventes e perspectivas intrigantes para você. Olha, começamos essa campanha, né? O papel democrático da capital, recebendo hoje meu querido José Luiz da Atena, abrindo o coração, falando dos seus planos e do que é a política, né? Ele que tantas vezes ameaçou ser candidato, finalmente aceitou e está descobrindo agora os bastidores de uma campanha, né, Patrícia? Então, é uma lição que nós estamos recebendo aqui do que nós não devemos fazer, né? Né, João? Não, eu estava conversando com ele fora do ar aqui, ele falou, fica fora dessa, se inclua fora dessa. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, eu já fiz várias campanhas, então eles me perguntam: por que você não é candidato, não foi candidato a vereador? Não... Falo, porque eu sei como é. Entendeu? Eu prefiro estar do lado de cá. É uma forma nobre de você ajudar a democracia. Sim, agora, certo ponto. As pessoas, há pessoas certas para isso. Não é o fato de você ser um bom comunicador que você vai conseguir. Por exemplo, comunicar um plano de governo bom. Um plano de governo que esteja à altura. Os marqueteiros da minha equipe são muito bons, liderados pelo Soltelo, pelo André, são ótimos marqueteiros. Só que não adianta você ter um marqueteiro que entenda pra caramba de campanha política se o candidato não sabe transmitir politicamente aquilo que o marqueteiro te passa. Mas o que eu mais estou aprendendo nessa campanha, eu repito e vou falar, é contato com o povo. Você tem que ter contato com o povo. Se não tiver contato com o povo... Você tem que sentir o cheiro do povo. Eu estive na Jacu Pêssego, na primeira vez que saí com o Zé Aníbal, que conhece tudo ali. Ali são 10 quilômetros de extensão de um lado e outro. São 20 quilômetros ali. Você tem de imóveis abandonados, você tem de terrenos para alugar ou vender. Tudo abandonado ali. E 5.600.000 pessoas daquele entorno. Por consequência das enchentes que tem ali, é uma loucura. Eu narro enchente desde a época de Noé. Inclusive, do mesmo jeito que o Zé Carlos Araújo chamava lá no Rio de Janeiro, eu chamava Noé a enchente. E aí, Noé, como é que vai? Mas o cara, para ter noção da enchente, tem que viver dentro da enchente. Às vezes, técnicos, engenheiros não conseguem resolver um problema que está acontecendo
em determinado local da cidade, ou porque não quer, ou porque é incompetente. O morador entende muito mais do problema que ele está sentindo há 30 anos. Esse homem me chamou de lá e falou, Datena, você já tinha vindo aqui na Jacupês? Eu falei, não. Aqui eu quase perdi uma equipe de Botolink, que caiu uma árvore em cima dos meninos, os meninos se machucaram, mas graças a Deus não morreram. Sempre na reenchente ali, porque depois que houve a obra do estádio do Corinthians, tem um problema crônico de enchente em determinadas áreas ali na região, da Zona Leste de São Paulo. O cara falou assim, mas antes já tinha enchente aqui. Toda vez que vem engenheiro da prefeitura aqui, eu digo como resolver o problema. Isso há 30 anos, eles não resolvem o problema. Ou porque o cara não tem competência, ou porque o cara... Você sabe que cimento e ferro não dá para você calcular quanto vai. Aí é uma lavagem de dinheiro desgraçada. Ou então serve de motivo para o cara dizer, se vocês me reelegerem, o que eu não fiz até agora, eu vou fazer. Então, nós temos enchentes que são permanentes em São Paulo. Locais que já poderia ter resolvido a situação... não tem jeito. E outra coisa, o cara falou assim, se não resolvem aqui, vai mais para o fundo do bairro. Se você for do fundo do bairro, nas periferias das periferias, nos setores onde o filho chora e a mãe não ouve, nem saneamento básico tem. Porque o cara não gosta de fazer saneamento básico porque não aparece. Entendeu? É obra embaixo da terra. Nem saneamento básico tem. E basta você ser observador. Você pode ter um plano de governo excepcional, mas às vezes esse plano de governo pode ser acrescido de coisas que você está vendo ali na prática. Eu aprendi mais sobre enchente ali na região do que 26 anos narrando enchente na região e vendo só pelo helicóptero. Mas não tem um lugar. Você quer ver uma coisa que colocaram dentro do nosso plano de governo? Que seria o moradias mistas, né? Território de emprego. Em cima... prédios com... O que é uma saída. É uma saída para você chegar mais próximo. A Jacupêsco, por exemplo. Seria uma saída. São prédios com moradias dentro da assistência social, com famílias de renda até R$7 mil. E embaixo você teria equipamentos de saúde, você teria comércio, você teria escolas técnicas que nós estamos precisando em áreas mais extensas. Empresas de logísticas que estão no Rodoanel ao redor de São Paulo, mas não dentro de São Paulo. Mas ali também... Você tem a oportunidade de fazer o que, por exemplo, uma organização como Einstein fez aqui do lado, na Marginal do Rio Pinheiros, do lado da comunidade de Paraisópolis, que cai dentro desse projeto que a gente quer apresentar, mas pode ser aperfeiçoado, pode ser feita até uma parceria direta, porque quem construir e der emprego de 20% de mão de obra local, porque vai ter que construir mesmo, você vai ter que contratar gente para construir. A empresa que construir daquele local esses territórios de trabalho com assistência, com escolas técnicas, com comércio, vai ter 20% de desconto. Taxa de fiscalização de empresa cortada pela metade, a um custo aí que você teria de 140 milhões estimado. E isenção de IPTU durante 5 anos. É o que a prefeitura pode fazer. Fora isso, não é problema nosso. São Paulo já se ferrou tanto que mesmo com a carga tributária que tem de 56 bi, dessa reforma tributária que nós tivemos, o prefeito foi fraco e ferrou a cidade de São Paulo, que perde aí 10 bilhões e 100 mil reais, 10 bilhões e 100 milhões de reais, só na reforma tributária que foi injusta. São Paulo é o maior centro produtor de tudo que você pode imaginar. Só que tudo que São Paulo produz é consumido muito fora daqui. Então, o ISS igualitário para todo o país, para evitar a guerra fiscal, acabou, de uma certa forma, sendo injusto com São Paulo. Então, você vê aqui na marginal do Rio Pinheiros, né, um complexo de 4 torres do Einstein, que ali tem, do lado, tem escola, que ali do lado tem moradias de alto padrão, que ali do lado tem centro de lazer. Claro que a gente não vai querer que isso seja construído da periferia, com esse luxo todo e custando 30 milhões, 40 milhões. Mas também não pode incorrer no erro do Maluf com os prédios lá da... Singapura, né? Porque senão não pode ocorrer. Aquilo foi feito prédio e colocado gente lá. É isso que eu digo. Tem bandido tomando conta. Você vê tem bandido Vila Kennedy no Rio de Janeiro. Vila Kennedy tem bandido tomando conta
de habitações ou de... Serviços essenciais. Não, serviço essencial, gás, gato net, mas principalmente de habitações. Botijão de gás. O bandido vai lá e toma, eu digo pro cara o seguinte, você sai daqui e do minha casa, minha vida. Até amanhã, que nós vamos ficar com o seu apartamento para depois alugar por R$1.200. Se o cara não sair, ele morre. Esse é o grande detalhe. Então, só para terminar, o cara vai morar com dignidade. Nós não queremos que o rico fique mais pobre, mas nós queremos que o pobre tenha a vida de rico. Tem uma vida melhor. Uma vida digna, entendeu? Uma vida que tudo que tem para o rico tem que ter para o pobre. É o que nós batemos Essa é a nossa perspectiva. É governar para pobre. Rico não precisa de você governar para ele. Entendeu? Um dos maiores... Inclusive, talvez até aumente o maior problema, diminua o maior problema que o Brasil tem, que não é a corrupção, não é a evasão fiscal. Muita gente não paga imposto. Se você cobrar um imposto mais justo e der benefício para quem der emprego, é provável que esse que não paga imposto vai pagar imposto. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem, de acordo com o acordo com o TRE, a gente tem 4 minutos. Quando você lançou a candidatura, na primeira pesquisa você estava em terceiro, com tendência a crescimento. Primeiro. Foi primeiro já na primeira pesquisa? Não, na primeira eu estava... Não, em primeiro. Terceiro e depois primeira? Primeiro. A primeira pesquisa feita, eu estava em primeiro lugar e foi a última candidatura. Eu estava com 14% com o Pablo Marçal e o Boulos e o Ricardo Nunes na frente. Depois da Quest, aparecemos empatados praticamente, eu com 19%, o Boulos com 19% e o Ricardo com 20%. Aparecemos empatados na primeira pesquisa. Eu estava disparado em primeiro lugar ali. Eu queria encerrar a sua participação, você conversando com a população, porque, lamentavelmente, o debate do ódio desvirtuou todo o processo de campanha política de São Paulo, tem repercussão hoje no Brasil inteiro. Então eu queria saber de você, conversando com quem nos ouve agora, o que você pensa em reverter esse quadro do ódio, voltar a poder apresentar seu projeto e a expectativa de chegar ao segundo turno? Olha, expectativa todo mundo tem. Uma vez que o jogo é jogado, lambaria é pescado, você pode ser eleito prefeito de São Paulo. Eu sou contra a polarização, contra o ódio da polarização, sou contra o Boulos ser um candidato marionete do Lula e sou contra o Ricardo Nunes ser um candidato marionete do Bolsonaro. Quem vai mandar em São Paulo tem que ser o prefeito de São Paulo. Não pode ser o Lula e nem o Bolsonaro. Quem vai mandar em São Paulo é quem for eleito legitimamente pelo povo. Não se pode colocar uma aventura com gente que está muito perto de relacionamento com o crime organizado, com esse Pablo Marçal, que já foi bandido, condenado. Acho que até o prefeito de São Paulo postou a condenação dele. Ele disse que não foi condenado, ele foi condenado por roubo virtual, que, aliás, é a principal fatia do crime organizado hoje. Só para encerrar, mas só me deixa terminar, eu tive com policiais essa semana que me disseram que o principal viés do crime organizado não é mais trocar tiro com polícia e nem se expor em novo cangaço. É o crime virtual. Estão criando verdadeiros telemarketings virtuais, golpes virtuais, jogos virtuais, onde o cara não precisa trocar tiro com ninguém, não corre risco de morte. Se vai para a cadeia, sai rápido, porque o estelionato dá pena mínima. E, na realidade, se você não combater o crime organizado, se não tirar o crime organizado que está dentro da política e não permitir que o crime organizado continue entrando na política, nós estamos ferrados. Então, eu acho que eu sou o cara com mais autoridade para falar sobre isso. Estão todos com essa pauta, mas eu não vejo, tirando a Tabata e eu, não vejo o Ricardo Nunes, não vejo o Boulos e não vejo o Pablo Marçal, principalmente, falarem contra o PCC. Por que o Ricardo Nunes não tem projeto contra o PCC? Por que o Boulos não fala mal do PCC? O Pablo Marçal, o presidente do partido dele, tem envolvimento com o PCC, foi gravado com envolvimento com o PCC, e ele era bandidinho virtual e parece que continua perto do crime aí. Foi prescrito o crime dele, mas que ele foi bandido virtual, ele não pode negar que ele pescava dados das pessoas para participar de quadrilha de roubo a banco virtual, que é o principal braço do crime organizado hoje em dia. Isso não pode entrar na maior prefeitura de São Paulo e, se está, tem que sair.
Patrício, vou deixar você agradecer o nosso convidado. Se tiver segundo turno com o Datena, ele vai estar aqui, se Deus quiser, com a gente, né? Vamos providenciar o debate. O debate com o Datena deve ser sempre muito bom, né? Não, e aí eu trago aquele sanduíche. Só não pode ter essa proximidade de cadeira aí. É perigoso. Olha, obrigado por ter vindo. Que alegria te reencontrar. E sempre que você puder, passa por aqui, a gente vai ficar muito feliz. João, você sabe que eu amo você. Eu também muito. De paixão. Patrício, tive o prazer de conhecer agora e dar um abraço grande jornalista. Estourou o tempo. Então, TRE, cumprimos a nossa parte. É isso aí. José Luiz Datena, o primeiro candidato à Prefeitura de São Paulo, conversando com você, cidadão. E na sequência tem mais. Seu rádio atualizado. Capital FM.